Boa noite a todos. Hoje, 8 de março de 2021, estamos reunidos para estudar a obra A Revista Espírita. Estamos em janeiro de 1860, bem no início ainda. Vamos iniciar o segundo tópico ainda da revista, né? Eu, Carla, novamente aqui para ajudar a fazer a leitura e alguns comentários. Primeiramente, vamos fazer nossa prece, elevar nosso pensamento a Deus e agradecer sua imensa misericórdia, sua bondade em nos permitir novamente esse estudo e pedir a ajuda dos amigos espirituais que nos inspirem e nos ajudem. Obrigada, Jesus, que assim seja. Hoje nós vamos entrar no tema o magnetismo perante a academia. Tá um tema bem denso, nós vamos por partes, vamos ler e voltar e vamos ver se a gente entende bastante esse tema. O magnetismo perante a academia das ciências. Deixado à porta, o magnetismo entrou pela janela mediante um disfarce e um outro nome. Em vez de dizer sou magnetismo, o que provavelmente não lhe teria valido uma acolhida favorável, disse: chamo-me hipnotismo, do grego hipnos, sono. Graças a esse salvo-conduto, conseguiu entrar após 20 anos de paciência, mas não perdeu por esperar, pois soube fazer-se introduzir por uma das maiores celebridades. Evitou cuidadosamente apresentar-se com seu cortejo de passes, de sonambulismo, de visão à distância, de êxtases que o teriam atraído. Disse simplesmente: sois bons e humanos. Vosso coração sangra ao ver sofrer os vossos doentes. Procurais um meio de suavizar a dor do paciente cortado pelo vosso bisturi. Mas o que empregais às vezes é muito perigoso. Eu vos trago um mais simples e que, em todo caso, não tem inconvenientes. Estava bem seguro de ser ouvido, falando em nome da humanidade. E acrescentou o madreiro: sou da família, pois devo a vida a um dos vossos. Pensava, não sem alguma razão, que essa origem não o prejudicaria. Aqui Kardec usa uma figura de linguagem como se o hipnotismo tivesse se apresentando para a academia, ele mesmo falando. E aqui cabe um adendo da história do magnetismo. O inventor do magnetismo, que seria Mesmer, era médico, era estudioso, só que ele introduziu o magnetismo, né? O magnetismo, na verdade, é importante a gente falar que o magnetismo está na natureza. Uma das pessoas que a gente estuda fala assim, é estranho falar da história do magnetismo como se ele tivesse sido criado. Na verdade, ele está na natureza. Só foi se perceber ele a partir de determinado tempo. Mas o que é considerado o pai do magnetismo, ou o pai do magnetismo, é Mesmer, né? E Mesmer, Franz Anton Mesmer, que nasceu em 1734 na Alemanha e morreu em março de 1815 também na Alemanha. Aos 80 anos, ele era filósofo, linguista, advogado, médico, músico, viveu como magnetizador também. E o grande problema do magnetismo, quando ele surgiu, ele foi logo chamado de charlatão, de coisas que não seriam aceitas, por causa da não capacidade de comprovação do que ele falava. Era muito subjetivo os resultados do magnetismo. E ele se apresenta numa época da Revolução Francesa, logo após ali aquele meio de Revolução Francesa, do Iluminismo. O Iluminismo é do século XVII e XVIII e defensor da razão sobre a fé. Então, o que não pode ser comprovado era jogado tudo no lixo. Então, nesse momento, a academia joga tudo no lixo, não serve. Vou ler um ponto que fala aqui sobre esse momento.
O século XVIII pretendia repelir tudo que tivesse uma base intuitiva. O universo iluminista era concebido mecanicamente e o homem um autômato a raciocinar. Diziam os doutores da razão que tudo que não pudesse ser submetido a pinças ou medido à régua não passava de ilusão, e varriam dos dicionários filosóficos o que pudesse transpirar metafísica, de tal modo que aquilo que não fosse palpável ou percebido pelos sentidos era declarado como insensato. É por isso que Kardec começa falando assim: foi deixado à porta o magnetismo, deixado à porta, que ele não pôde entrar, não foi aceito, o magnetismo entrou pela janela. Por que ele fala que o magnetismo entra pela janela? Porque o Dr. James Braid, que foi o pai da hipnose, tem um texto que fala dele assim: na verdade, pode-se argumentar que a hipnose, como é conhecida hoje, não existia antes de Braid. Através de suas ideias sobre a natureza do transe e cunhando a própria palavra hipnotismo, ele removeu a hipnose das sombras do mesmerismo. Ou seja, a hipnose seria uma das facetas do magnetismo. E é por isso que Kardec fala assim: deixado à porta, o magnetismo entrou pela janela mediante um disfarce e outro nome, né? Em vez de dizer sou magnetismo, o que provavelmente não lhe teria valido uma acolhida favorável, disse chamo-me hipnotismo. Graças a esse salvo-conduto, conseguiu entrar após 20 anos de paciência, mas não perdeu por esperar, pois soube fazer-se introduzir por uma das maiores celebridades. E aqui mais para frente, nós vamos ver que essa maior celebridade, ele vai falar do Dr. Pierre Paul Broca, nascido em 28 de junho de 1824, falecido a 9 de julho de 1880, aos 56 anos em Paris. Ele era médico, cirurgião, anatomista, antropólogo, neurologista, biólogo, político. Entre tantas coisas que se tem na biografia dele, ele descobriu, naquele tempo, o centro da fala, atualmente conhecido como área de Broca. Foi um pioneiro também no estudo da antropologia física. Como personalidade, Broca parece ter sido um indivíduo notável, bom. E se vocês forem ler, que a Nina vai deixar nos links aqui do vídeo, a extensão da capacidade desse homem. E ele era, assim, uma personalidade. Por isso que Kardec fala que... Aqui, ó. Mas não perdeu por esperar, pois soube fazer-se introduzir por uma das maiores celebridades. Evitou cuidadosamente apresentar-se com seu cortejo de passas, de sonambulismo, de visão à distância, de êxtase que o teriam traído. E essa parte do magnetismo completa, que fala dessas energias, do transe, da visão, toda essa parte ficou quieta, só se usou a parte da hipnose. Disse simplesmente, e aqui no caso seria o hipnotismo, disse simplesmente: sois bons e humanos, para os médicos da academia, né? Ele disse: sois bons e humanos, vosso coração sangra ao ver sofrer os vossos doentes. Procurais um meio de suavizar a dor do paciente cortado pelo vosso bisturi. Mas o que utilizais às vezes é muito perigoso. Os tipos de ópio, os anestésicos que não existiam, né? Eu vos trago um mais simples e que, em todo caso, não tem inconvenientes, que era a hipnose. Estava bem seguro de ser ouvido, isso o hipnotismo, né? Estava bem seguro de ser ouvido, falando em nome da humanidade. E acrescentou matreiro: sou da família, pois devo a vida a um dos vossos. Vossos porque o Mesmer também era médico, né? E ele não foi aceito antes, mas ele ele fala assim, falou matreiro. Então você vê assim que o Kardec ele construi um texto assim cheio de ironia, de até uma piada,
mas ficando uma coisa leve, né? E acrescentou o matreiro, uma crítica leve ele faz, né? E acrescentou o matreiro, sou da família, pois devo a vida a um dos vossos. Pensava, não sem alguma razão, que essa origem não o prejudicaria. Se vivêssemos, aí continua aqui o artigo de Kardec. Se vivêssemos ao tempo da brilhante e poética Grécia, diríamos: o magnetismo, filho da natureza e de simples mortal, foi proscrito do Olimpo, porque, ao fazer concorrência com Esculápio, feriu os interesses deste último, louvando-se de poder curar sem o seu concurso. Então ele vai fazer aqui agora uma comparação com uma tragédia grega, né? E ele está falando aqui dos deuses do Olimpo. E ele fala assim: o magnetismo, filho da natureza. Como a gente falou, o magnetismo está na natureza, né? É uma força da natureza. O magnetismo, filho da natureza e de um simples mortal, que seria Mesmer, foi proscrito do Olimpo, né? Os deuses da ciência, a Academia de Ciências, foi proscrito dos Olimpo, porque ao fazer concorrência com o Esculápio, a medicina, a mecânica, né? Feriu os interesses deste último, louvando-se de poder curar sem o seu concurso. Então, o magnetismo dizia: eu posso curar sem cortar, sem fazer sangria. E aí a medicina disse: não, isso não existe. Então, o que aconteceu aqui? Feriu os interesses da medicina. Errou muito tempo pela terra o magnetismo, ensinando aos homens a arte de curar por meios novos. Desvendou, porque depois que Mesmer não foi aceito, foi expulso, foi ridicularizado, ele não se calou, nem se parou. Ele foi para outros lugares, viajou, também foi perseguido e toda a parte da guerra. E ele continuou fazendo e pregando e ensinando na Suíça, para onde ele ia, ele continuou utilizando as técnicas do magnetismo, ensinando o magnetismo. Errou muito tempo pela terra, ensinando aos homens a arte de curar por meios novos. Desvendou ao vulgo uma porção de maravilhas que até então tinham sido misteriosamente escondidas nos templos, mas aqueles cujos segredos havia revelado, desmascarando-lhe a charlatanice, o perseguiram a pedradas, de tal sorte que foi, ao mesmo tempo, banido pelos deuses e maltratado pelos homens. Nem por isso deixou de espalhar seus benefícios, aliviando a humanidade, certo de que um dia a sua inocência seria reconhecida e lhe fariam justiça. Teve um filho, cujo nascimento escondeu cuidadosamente, temeroso de lhe atrair perseguições. Ele o chamou hipnotismo. Este filho partilhou de seu exílio durante muito tempo, aproveitando-o para instruir-se. Quando o julgou suficientemente formado, disse-lhe: vai te apresentar no Olimpo. Abstente de dizer que és meu filho. Teu nome e um disfarce facilitarão o teu acesso. Esculápio te apresentará. Porque aqui Esculápio está sendo comparado com o Dr. Broca, que foi ele que apresentou o hipnotismo do Dr. James Braid na academia. Esculápio te apresentará. Mas é importante notar que dentro da narrativa que ele está construindo aqui da tragédia grega, né, do teatro grego, Esculápio é o deus da medicina, né? O hipnotismo vai falar: como meu pai, Esculápio, vosso inimigo mais escarniçado, logo ele vos prescreveu. Ele mesmo te estenderá a mão. Mas se me reconhecer, expulsar-me-á. Ora essa, se te expulsar, virás junto a mim e continuaremos nossa obra beneficente entre os homens à espera de melhores dias. Mas fica tranquilo, tenho muita esperança. Esculápio não é mau. Quer antes de tudo o progresso da ciência. Caso contrário, não seria digno de ser o Deus da medicina. Aliás, talvez eu tenha cometido algumas faltas para com ele. Ofendido por me ver denegrir,
eu me exaltei e ataquei sem consideração. Prodigalizei-lhe injúrias, ridicularizei-o, vilipendiei-o, chamei-o de ignorante. Ora, eis um meio deplorável de tratar os homens e os deuses. E seu amor próprio ferido irritou-se um instante contra mim. Não faças como eu, meu filho. Sê mais prudente e, sobretudo, mais atencioso. Se os outros não o forem para contigo, o erro será deles e a razão tua. Vai, filho meu, lembra-te de que nada se obtém de alguém pela força. Assim falou o pai. O hipnotismo partiu timidamente para o Olimpo. Batia-lhe forte o coração quando se apresentou à soleira da porta sagrada. Mas, surpresa! O próprio Esculápio lhe estendeu a mão e o introduziu. E aqui Kardec foi fantástico, né? Criando esse teatrinho para falar do magnetismo, de criar esse teatro. Eis, pois, o magnetismo no lugar. O que fará? Oh, não acrediteis na vitória definitiva, que já é Kardec falando, o próprio comentário dele, né? O que fará? Oh, não acrediteis na vitória definitiva. Ainda não nos encontramos sequer nas preliminares da paz. É uma primeira barreira derrubada. Eis tudo. Esse passo é importante, sem dúvida, mas não penseis que seus inimigos vão confessar-se vencidos. O próprio Esculápio, o grande Esculápio, que o reconheceu por seus traços de família, abraçou de tal forma sua defesa que seriam capazes de enviá-lo ao hospício. Vão dizer que é qualquer coisa, mas que seguramente não é magnetismo. Pois seja, não sofismamos com as palavras, não nos iludimos com as palavras. Será tudo o que quiserem, mas enquanto se espera, é um fato que terá consequências. Ora, eis essas consequências. Inicialmente, vão ocupar-se somente do ponto de vista anestésico, do grego astesis, sensibilidade, e privativo, ou seja, privação geral ou parcial da faculdade de sentir. E isto em razão da predominância das ideias materialistas, pois ainda há tanta gente que, sem dúvida por modéstia, teima em se reduzir ao papel de manivela de espeto, que ao parar de funcionar é atirada ao ferro velho sem deixar vestígios. Assim, vão examinar o fato de todas as maneiras, ainda que por mera curiosidade. Vão estudar a ação das diferentes substâncias para produzir o fenômeno da catalepsia. Depois, um belo dia, reconhecerão que basta pôr o dedo, mas não é tudo. Observando o fenômeno da catalepsia, outros surgirão espontaneamente. Já foi notada a liberdade de pensamento durante a suspensão das faculdades orgânicas. Assim, o pensamento independe dos órgãos. Há, pois, no homem algo mais além da matéria. Ver-se-á a manifestação de faculdades estranhas. A vista adquiriu uma amplitude insólita, transpondo os limites dos sentidos. Todas as percepções modificadas. Numa palavra, é um vasto campo para observação e não faltarão observadores. O santuário está aberto e esperamos que dele jorre luz, a menos que o celeste aerópago não deixe a honra a ninguém senão a ele mesmo. Vale um comentário aqui que Allan Kardec, nessa parte do texto, ele fala várias características do magnetismo, tal qual a dupla vista, né, a amplitude insólita da visão, as percepções modificadas, a pessoa começa a sentir diferente. E também ele fala dessa parte assim, que o pensamento, já se comprovou que o pensamento independe dos órgãos, ou seja, de onde vem o pensamento, se os órgãos estão anestesiados e algo acontece. Hoje a gente sabe que o pensamento é um atributo do espírito, mas para aquela época, totalmente materialista, isso não existia. Vale esse comentário. Continua Kardec.
Nossos leitores haverão de apreciar bastante o notável artigo que o Sr. Victor Meunier, redator do Ami de Science, publicou sobre esse interessante assunto na revista científica semanal do Siècle, de 16 de dezembro de 1859. Então, você percebe aqui que é um assunto novo. Kardec leu no final do ano e já está aqui fazendo comentário no primeiro mês do ano seguinte da Revista Espírita. O artigo diz assim: o magnetismo animal, levado à academia pelo Sr. Broca, apresentado à ilustre associação pelo Sr. Vepeu, experimentado pelos senhores Foulon, Verneux, Faure, Trousseau, Denonvilliers, Nelaton, Azan, Robin, etc., todos cirurgiões dos hospitais, é a grande novidade do dia. E aqui, como eu falei no começo, o senhor Broca é aquela autoridade na medicina do momento, né? E o senhor Vepeu também. As descobertas, como os livros, têm seu destino. A de que vamos tratar não é nova. Data de uns 20 anos e nem na Inglaterra, onde nasceu, nem na França, onde no momento não se ocupa de outra coisa, a publicidade lhe faltou. Um médico escocês, o Dr. James Braid, nascido em 1795 no Reino Unido e falecido em 1860 aos 65 anos, médico cirurgião escocês, considerado o pai do hipnotismo. O médico escocês, o Dr. Braid, descobriu e lhe consagrou todo um livro. O livro é Neurohipnologia ou a justificativa do sono nervoso considerada em relação com o magnetismo animal. O Dr. Carpenter, célebre médico inglês, analisou cuidadosamente a descoberta do Dr. Braid no artigo Sleep, Sono, da Enciclopédia de Anatomia e Fisiologia de Tude, Encyclopedia of Anatomy and Physiology, em Fisiologia. Um ilustre sábio francês, o Sr. Littré, reproduziu a análise do Dr. Carpenter na segunda edição do Manual de Fisiologia de J. Müller. Enfim, nós mesmos consagramos um de nossos folhetins da Press de 7 de julho de 1852 ao hipnotismo. É o nome dado pelo Dr. Braid ao conjunto de dados de que se trata. A mais recente das publicações relativas a esse assunto data, pois, de 7 anos, e eis que no momento em que julgavam esquecido, ele adquire esta imensa repercussão. Interessante notar que no artigo o Sr. Victor Meunier começa falando do magnetismo animal levado à academia pelo Sr. Broca. Né? Ele não está disfarçado aqui de hipnotismo, né? Interessante, eu achei isso. E esse senhor Victor Meunier, ele é um escritor científico que tem um considerável papel na popularização da ciência. Então ele sabe, ele se dedica a isso, ele não é só um jornalista, ele é um jornalista científico. E foi interessante notar que ele não disfarçou aqui. Continuando no artigo dele, ele diz assim: há no hipnotismo duas coisas: um conjunto de fenômenos nervosos e o processo por meio do qual são produzidos. Esse processo, empregado outrora, salvo engano, pelo abade Faria, é de grande utilidade. José Custódio Abade Faria, nascido em 1756, falecido em 1819 aos 63 anos. Ele era filósofo, cientista, monge e médico. Se destacou como um dos primeiros estudiosos da hipnose. A prática de hipnose trouxe-lhe uma enorme clientela e uma pronta reação de descrédito, sendo rotulado de maníaco e bruxo. Então, anos depois, já se torna aceito. E o senhor Victor Meunier está comentando aqui: esse processo, empregado outrora, salvo engano, pelo abade Faria, é de grande utilidade. Consiste em manter um objeto brilhante diante dos olhos da pessoa, com a qual se experimenta a pequena distância da base do nariz,
de sorte que não posso olhá-lo, senão envesgando os olhos para dentro. Ela deve fixar os olhos sobre ele, sobre essa luz incandescente, assim, compre batom, né? Aquela que a gente imagina assim, né? No nosso imaginário é esse, né? Bem de pertinho e a pessoa entra em transe. A princípio, as pupilas se contraem, depois se dilatam bastante e em poucos instantes produz-se o estado cataléptico. Levantando os membros do paciente, estes conservam a posição que lhes dermos. Este é apenas um dos fenômenos produzidos, dos outros falaremos oportunamente. O Sr. Azan, professor substituto de clínica cirúrgica da Escola de Medicina de Bordeaux, tendo repetido com sucesso as experiências do Dr. Braid, trocou opiniões com o Dr. Broca, que pensava que as pessoas hipnotizadas talvez fossem insensíveis à dor das intervenções cirúrgicas. A carta que acaba de dirigir à Academia das Ciências é o resumo das suas experiências a respeito. Antes de tudo, porém, devia assegurar-se da realidade do hipnotismo, e o conseguiu sem dificuldades. Visitando uma senhora de cerca de 40 anos, algo histérica e que se mantinha acamada por ligeira indisposição, o Dr. Broca fingia querer examinar os olhos da doente e lhe pedia que fixasse detidamente um pequeno frasco dourado que ele segurava a mais ou menos 15 centímetros de distância da base do nariz daquela senhora. Ao cabo de 3 minutos, os olhos tornaram-se um pouco vermelhos, os traços imóveis, as respostas lentas e difíceis, mas perfeitamente racionais. O Dr. Broca levantou o braço da enferma e esse se manteve na posição em que foi deixado. Submeteu os dedos às mais extremas situações e eles a conservaram. Beliscou a pele em vários lugares, com certa força, mas a paciente nada parecia sentir. Catalepsia, insensibilidade. O Dr. Broca não levou adiante a experiência. Esta lhe havia ensinado o que queria saber. Uma fricção sobre os olhos, uma insuflação de ar frio na fronte trouxera a doente ao estado normal. Não guardava a menor lembrança do que se acabara de passar. Restava saber se a insensibilidade hipnótica resistiria à prova das intervenções cirúrgicas. Entre os internos do Hospital Necker, no serviço do Dr. Fulin, achava-se uma pobre mulher de 24 anos, vitimada por extensa queimadura nas costas e nos 2 membros direitos e por um enorme abscesso extremamente doloroso. Os menores movimentos lhe eram um suplício. Esgotada pelo sofrimento e, ademais, muito pusilânime, essa infeliz pensava com terror na operação que se fazia necessária. Foi nela que, de acordo com o Dr. Fulin, o Dr. Broca resolveu completar a obra do hipnotismo. Colocaram-na sobre um leito em frente à janela, prevenindo-a de que iam fazê-la dormir. Ao cabo de 2 minutos, suas pupilas se dilatam. Levantando quase verticalmente acima do leito, seu braço esquerdo fica imóvel. Ao 4º minuto, suas respostas são lentas e quase penosas, mas perfeitamente sensatas. 5º minuto, o Dr. Fulin espeta a pele do braço esquerdo e a doente nem sequer se mexe. Nova espetada mais profunda, que produz sangramento e a mesma impassibilidade. Esses cientistas são terríveis, né? A mulher já está queimada nas costas, com a perna e os membros em chamas, um abscesso e o homem é para espetar, para ver se ela está sentindo ou não. Espeta um pouco, espeta mais um pouco. Ai, meu Deus! Erguem o braço direito, que fica no ar. Então, as cobertas são levantadas e afastados os membros inferiores para pôr à mostra a sede do abscesso. A doente não esboça reação e disse com tranquilidade que, sem dúvida, irão prejudicá-la. Ao ser aberto o abscesso, um fraco grito foi o único sinal de reação de sua parte e durou menos de 1 segundo. Nem o menor tremor nos músculos da face ou dos membros, nem um só estremecimento nos braços, sempre elevados verticalmente acima do leito.
Um pouco injetados, os olhos estavam largamente abertos. O rosto tinha a imobilidade de uma máscara. Levantado, o pé esquerdo mantém-se suspenso. Tira o corpo brilhante, uma luneta. A catalepsia persiste. Pela terceira vez, pica o braço esquerdo. O sangue goteja e a operada nada sente. Há 13 minutos que o braço guarda a posição que lhe foi dada. Enfim, uma fricção nos olhos, uma insuflação de ar fresco despertam a jovem senhora quase subitamente. Relaxados os braços e a perna esquerda caem de repente na cama. Ela esfrega os olhos, readquire a consciência, de nada se lembra e surpreende-se de que a tenham operado. A experiência havia durado 18 a 20 minutos. O período de anestesia, de 12 a 15. Agora vem Kardec fazendo o comentário dele sobre o artigo. Tais são, em resumo, os fatos essenciais comunicados pelo Sr. Broca à Academia das Ciências. Já não são mais isolados. Grande número de cirurgiões de nossos hospitais teve a honra de repeti-los e o fizeram com sucesso. O objetivo do Dr. Broca e de seus distintos colegas era e deveria ser cirúrgico. Esperemos tenha o hipnotismo como meio de provar a insensibilidade todas as vantagens dos agentes anestésicos, sem deles guardar os inconvenientes. Mas a medicina não é da nossa alçada, e para não sair das suas atribuições, nossa revista não deve considerar o fato senão sob o ponto de vista fisiológico. E assim nós encerramos o nosso estudo de hoje e vamos continuar ainda na próxima semana, sabendo que Kardec vai falar da parte espiritual desses experimentos. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus. Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por essa oportunidade que Ele nos dá de estudo, a espiritualidade amiga que aqui se faz presente com todos nós, né, se fazem presente, e que nós possamos, com a graça de Deus, estarmos aqui novamente a próxima semana. Um grande abraço dessa tia, o desejo de muita paz, para que possamos ter a paz do Cristo.